Vamos lá, meu irmão. Mais uma vez aqui, graça e paz. Amém. Começando aqui a nossa gravação, como é praxe, nosso segundo dia de aula de hermenêutica. Então vamos começar, como é costume, lendo um texto bíblico, para a gente mergulhar nessa matéria tão maravilhosa. Como eu gosto dela, como eu gosto. Tá gostando do livro, pastor? Bom, eu estou gostando sim. É um livro rápido de leitura, na verdade, né? Mas assim, o cuidado com a leitura é essencial até para você não perder pontos importantes da leitura e, enfim, porque tá com pressa também, né? A gente acaba querendo concluir a leitura rápido, mas o cuidado é necessário. Mas estou gostando sim, respondendo a tua pergunta diretamente. Maravilha. O livro é maravilhoso, de fato, o livro é especial, o livro é uma bênção, ao mesmo tempo ele é sucinto, mas ele é profundo. Por isso que demos também bastante trabalhos extras. E eu não tenho dúvida que esses dois livros e os demais, juntamente com todos os princípios deles, vão ser tremendos para nós. Então vamos ler um texto bíblico Amém. que está em Jeremias 32. Jeremias 32, versículos de número 38 ao 41. Jeremias 32, desculpa, do verso 38 ao 41. 38 Pode ler para nós, pastor? agora. 38 ao 41. Eu estou lendo na NVI. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Que texto maravilhoso, não? Amém. Um texto que revela a misericórdia de Deus, que revela o amor de Deus, o perdão, a restauração, o anivelamento de propósito. Pode ver que aqui o texto dá uma ênfase sobre Deus não só perdoá-los, restaurá-los, abençoá-los, mas também Deus alinhar o coração deles e o pensamento deles. Pode ver que esse texto ele está num contexto muito difícil, porque conhecendo a história do livro de Jeremias, é um profeta que sofre demais durante todo o seu ministério. Mas é um profeta que vence. É um profeta solitário, é um profeta que tem os seus dissabores, mas aqui o texto ele é de cura, ele é de restauração, ele é de união, é de alinhamento, é de bênção, é de promessa. Então é algo fantástico. Em outras palavras, conhecendo o livro de Jeremias, é um texto que destaca a misericórdia. Pode ver. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas lendo e avaliando as profecias, Deus chega para Jeremias e diz para ele: olha, Jeremias, para de interceder ou para de chorar, porque não tem jeito, eu vou castigá-los. Mas ao mesmo tempo em que Deus dá a sentença do castigo, também Deus dá a promessa da esperança. Eu vou curá-los. Eles serão meu povo. Não agora, mas ali na frente. E quando nós lemos o versículo 39, darei a eles um só pensamento e uma só conduta. Muito lindo. Mas quando a gente se lembra daquela nação dividida, isso é poderoso demais, até para o próprio Jeremias. Não é? Pode ver que quando Deus fala por meio de Jeremias, o rei despreza, todos desprezam. Ninguém, absolutamente ninguém,
com exceção de um aqui, outro acolá, de uma família aqui, outra lá, dá ouvido a Jeremias. Então, ao ouvir, né, darei um só pensamento e uma só conduta para que me temam durante sua vida, parece coisa de milagre. E para Jeremias é milagre mesmo. É diferente, né? Quando nós estamos ali na igreja, convivendo com a irmandade, convivendo com os irmãos, vivendo a comunhão, é tão gostoso. Pode ver que uma pessoa que pensa de forma contrária ou que não está no mesmo espírito, muitas vezes cria aquele destempero no grupo. Aqui no caso de Jeremias, não era uma família que destemperava, era a nação destemperada. Então, ao lembrar das demais profecias de denúncia e ver que Deus está restaurando, que Deus vai curar, que Deus não vai destruí-los, que Deus vai preservá-los, que Deus vai uni-los, que Deus vai capacitá-los e vai fazer com eles uma aliança perpétua, é um milagre até mesmo grandioso para o próprio Jeremias. E então, esse texto, ele destaca essa soberania de Deus e ele destaca também o que é essa misericórdia. Olha que interessante, escrevi aqui uma frase. Quanto mais entendemos de misericórdia, mais entendemos de amor, mais entendemos de graça e mais entendemos de justiça. Pode ver. Deus, ele compreende demais sobre misericórdia, amor, graça e justiça. Nós não compreendemos tão bem. Se pegarmos várias porções do livro de Jeremias isolada, parece que Deus não vai ter misericórdia do povo, mas tem, em profecia como essa. Parece que Deus não vai ter compaixão, e tem. Parece que jamais haverá coesão nesse povo rachado, dividido e desviado, mas há, porque é o poder de Deus. É a graça de Deus invadindo a nação, é a graça de Deus invadindo cada família, e é a misericórdia de Deus banhando. Mesmo que essa graça, essa misericórdia, ela está misturada com a justiça divina, com a sentença. Alguém já disse que graça é o favor imerecido, né? Você já deve ter ouvido essa definição. Graça é receber o favor que não merecíamos receber. Pode ver, graça é isso. A gente recebe o que não merece. E a misericórdia? Misericórdia é o oposto. É fantástico essa ideia. Misericórdia, o que é? Merecíamos ser castigados e Deus nos poupa. Por isso que é misericórdia. Na graça recebemos o que não merecemos. E na misericórdia somos poupados do que merecíamos. E hoje a gente vai estar fazendo aqui um passeio e que Deus nos dê graça para a gente continuar compreendendo da misericórdia dele, para que a gente continue compreendendo da justiça, para que a gente continue entendendo da sua graça e principalmente do seu amor. Porque é para isso que a gente vai fazer hermenêutica. Tá bom, querido? Amém. Quer comentar alguma coisa? Não, na verdade eu gostei da definição de misericórdia. Sensacional. Sensacional. Eu aprendi as minhas caminhadas, eu não sei dizer nem a fonte, eu pecaria, porque foi com irmãos, com obreiros, e falei, que frase linda, de quem é? E aí alguém ensinou e eu aprendi, então, mas é isso, né? Graça é receber que não merecíamos, misericórdia é não receber castigo que merecíamos, né? Pode ensinar, porque isso é bênção, né? Está dentro dos princípios e a gente vai passando aquilo que a gente recebe do Senhor. Então hoje, pastor, nós paramos, estamos lendo o slide, hoje a gente vai mergulhar aqui no livro. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhando aqui a tela. Nós fizemos aqui várias
vários apontamentos. Começamos a estudar essa matéria, e a hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Falamos sobre a definição dos termos, que a palavra em si é, o que quer dizer, mas o termo hermenêutica vem da ideia de interpretar. Interpretar e esclarecer. Se fazer compreendido. Então, a hermenêutica ela nasce como essa ciência que ela também está ligada diretamente à exegese. E, de uma forma bem simples e resumida, nós explicamos, nós traduzimos, nós codificamos. Assim como fazia Hermes, o deus grego, pegava as informações dos deuses e mostrava para os seres humanos o que significava. Então, a hermenêutica é essa ciência de interpretar, mas ela também não é apenas uma ciência, ela também tem arte. Como ciência, ela tem técnicas, como arte, ela tem todos aqueles princípios de aplicação, de construção, como acontece, por exemplo, na oratória. A oratória tem a parte da ciência. Você estuda sobre oratória, sobre homilética, como preparar um sermão, que tipo de sermão é aquele, que lugar colocar uma ilustração, por quê, o poder de uma introdução. Então é ciência na arte de pregar. Mas aí depois vem a arte. Por que a arte? A entonação da voz, o jeito de falar, a experiência vívida do pregador, porque de repente ele está pregando e ele fica acalorado, ele fica emocionado. Um mesmo pregador prega um sermão, passa para outra pessoa, a outra pessoa apresenta de forma diferente, porque são pessoas distintas, que têm reações distintas, ou seja, é como se passássemos um papel para dois artistas brilhantes, os dois interpretariam brilhantemente aquele papel, mas são características distintas. Por quê? Porque tem a parte da ciência, mas tem a parte da arte, da identidade, né? Então, falamos sobre isso, falamos sobre o objeto da hermenêutica, para que ela serve. Ela serve, de fato, para realmente validar o grande autor das Escrituras, porque, como nós vimos na aula passada, temos Deus como o autor divino e os homens como esses autores humanos que participam da revelação. Então, a hermenêutica ela serve para tentarmos entender o quê? Entender as Escrituras. Como eu concluí na minha aula passada, precisamos dar às Escrituras a sua primazia. Nós somos conhecidos como o povo de um livro só. Não é porque temos apenas um livro, mas esse livro encabeça todos os demais e ele está sobre todos. Ele dá a última palavra. Então, nós acreditamos nisso e que Deus concebe. Por quê? Porque acreditamos que a Bíblia foi feita por Deus, pelo Espírito de Deus, ele só usou os homens como um instrumento. E paramos aqui, o objeto da hermenêutica, a autoridade das Escrituras. Tudo bem até aí, pastor? Tranquilo? Tudo sim, tudo tranquilo. Tranquilo, né? Maravilha, vamos lá. Então, leia para nós a autoridade das Escrituras. Vamos lá. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia é desobedecer a ela e não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Esse é um ponto que nós vamos trabalhar muito em teologia sistemática, falando sobre a autoridade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a veracidade da Bíblia. Nessa matéria, que será específica sobre as Escrituras, nós estaremos trabalhando muito em teologia sistemática esses princípios. Mas a hermenêutica, nós também precisamos de acreditar nisso, que
As Escrituras são as palavras de Deus. E não crer em alguma palavra da Bíblia é não crer em Deus. Obedecer é obedecer a Deus e desobedecer é desobedecer a Ele. Parece muito simples, né, pastor? Mas temos visto que quanto mais o tempo se aproxima do fim, mais as pessoas tentam negar essa verdade. Eu escutava um vídeo que um irmão do nosso grupo de obreiros compartilhou conosco. Tem um pastor que é o pastor Eliseu, da Assembleia de Deus, é um jovem pastor, mas ele é brilhante, prega demais, bem pentecostal, mas muito profundo, o pastor Eliseu. E aquele outro youtuber cristão, Vagnão, ele pegou um trecho do pastor Eliseu e estava fazendo com que as pessoas refletissem. E ali era uma crítica do pastor Eliseu sobre essa questão, dizendo que hoje, quando um pastor, ele de fato, ele toca em assuntos que não são assuntos que a sociedade gosta, o pastor não deveria. E até o pastor Vagnão foi pregar numa igreja e o pastor disse, você é o pastor polêmico, né? E aí tentou desconversar, tal. E aí o pastor Eliseu, inclusive, faz um comentário sobre isso, falando como que a igreja vai ficar calada quando pessoas não cristãs articulam sobre um assunto que é nosso e não nos dá o direito da réplica. É interessante, né? Parece bobeira. Pode ver que hoje é uma coisa que nós sofremos. A gente praticamente querem que nós não demos a réplica. Eles falam, eles impõem e a gente se cala, porque não é politicamente correto. Então, pode ver que, de uma forma indireta, as autoridades das Escrituras, ela está sendo colocada em xeque. Concorda, pastor? Total. A ideia da mordaça, né, que é o que o senhor mencionou, é o que é de mais comum. E assim, é óbvio que nós como cristãos, a gente sente isso na pele, mas é em todas as áreas, né? É em tudo. Então, assim, eu acho que os progressistas, de modo geral, eles impõem, bom, não quero falar de política, mas a esquerda, de modo geral, acho que também tem esse pensamento bem latente, né? Sim, sim. Então, de fato, eles querem impor aquilo que para eles É uma convém. verdade, né? Exato. Ou é uma pseudo-liberdade, e isso vale também para outros grupos políticos, né? Mas isso é mais característico do movimento de esquerda do Ocidente, né? Pois é. E Mas, ao aí, mesmo tempo, o pensamento da direita também é de fazer com que a fé se torne um aliado da direita, como se a direita e a política fosse algo sagrado. Também é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. os extremos Mas preocupantes eu mesmo. entendo que o centrão ou a direita, de uma forma geral, ainda preserva um pouco mais, pelo menos aparentemente, por critérios, principalmente como família, né? Mas é preocupante também, né? Porque de um lado a gente, eu pelo menos, né, me intitulo como sendo da direita, mas também não posso fazer vista grossa, porque na direita também há corrupção, há Sim, pecado, há falhas, e sim. aí a gente geralmente levanta Uma bandeira, né? uma bandeira. Ah, não, o irmão que é homossexual, ele precisa se converter, mas a gente esquece que a gente também tem uns pecados de estimação. Então a gente condena o pecado do outro, porque Sim. esse pecado tem notoriedade na sociedade, e a gente faz os apontamentos, e geralmente quando faz apontamento também tem audiência para isso, né? Porque você está falando de um Sim. pecado que acaba afligindo também aquele pensamento político de algumas pessoas, mas a gente também esquece que no meio da direita há o cara que trai a esposa, dentro da igreja, inclusive. Sim, E e aí quer também fazer pano, né? Passar pano. e nessa direita também é uma direita muitas vezes agressiva, que incita a Violência. polêmica, o desrespeito, e aí a gente muitas vezes fica quieto porque de fato eles falam coisas que gostamos, então, como você disse, os erros dele nós colocamos debaixo do tapete, está errado, né? Pois Por é. isso que assim, quando se envolve a igreja com política é muito complicado. A gente tocou num ponto político. Mas essa questão das autoridades das escrituras também tem a questão sociológica, tem a questão também filosófica, por exemplo.
A pós-modernidade, uma das vertentes dela é o quê? É de dizer que não há verdade absoluta, né? Então, ora, se não há uma verdade absoluta, logo a autoridade das Escrituras, por ser a verdade de Deus e a revelação suprema de Deus, é colocada em xeque. Ou seja, temos o fator político, temos o fator sociológico, filosófico, temos também as demais religiões, ou seja, a Bíblia sempre vai ser questionada. Inclusive, eu até separei aqui um pouco do material do nosso querido pastor. Enquanto o senhor procura, eu lembrei de um. Eu estava ouvindo hoje na rádio, na verdade, e eu acabei não pegando os números, mas recentemente foi publicada uma pesquisa feita nos Estados Unidos, via telefone, com algumas pessoas cristãs. E aí perguntaram para ela exatamente sobre o que o senhor está apontando aí, sobre a autoridade das Escrituras. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, na sua totalidade, ou eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus? Assim, surpreendentemente, as pessoas acreditam que a Bíblia contém, e não é a palavra. Então, é mosaico, né? Aqui Sim. tem, aqui não é. Aqui é, aqui não é. Eu não lembro o número, mas, assim, acima de 70%, eu vou pesquisar depois aqui, vou até colocar. Então, o negócio está mais feio do que a gente pensa. Mas foi o que a gente pensa, e muitas vezes dentro da igreja, né? A gente até se assusta, porque existem coisas que a gente pensa assim, não, isso daqui não é da igreja. Mas, infelizmente, é algo que acontece até dentro da igreja. Como você disse, contém é uma coisa. Dentro desse pensamento de conter, a gente já vai para um outro grupo dentro da igreja evangélica histórica, que são os liberais. Porque os liberais, eles se tornam liberais porque contém a palavra de Deus, não que ela é a palavra de Deus. E eles tentam mostrar a sua tese, né, e de outra forma negar as escrituras. O livro-texto do Lund, queria até mostrar agora aqui para você, é o seguinte, olha só que interessante. Ele coloca um apontamento muito interessante aqui. Olha só. A importância do seu estudo, ou seja, do estudo da hermenêutica. Ele vem falando sobre a questão de interpretar, depois ele vem e fala sobre o próprio apóstolo Pedro, que dizia que há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, né? Pedro falando. E aí o autor Lund e o Nelson vão comentando sobre tais ignorantes, pretensos doutos, sempre se têm constituído em falsos, desde os falsos profetas da antiguidade até aos papistas da era cristã e os russelitas de hoje. Ele está fazendo uma crítica, né, sobre essa questão desses pretensos doutores, pretensos conhecedores, que não foi nem um pouco diferente nos dias de Balaão, né? Que também não foi nem um pouco diferente com a contradição de Datã, Coré e Abirão, porque sempre a Bíblia, e aqui é o ponto 4, não há um livro mais perseguido pelos inimigos do que a palavra de Deus. Isso é uma das maiores verdades. Se a gente não tiver essa clareza, até mesmo a nossa hermenêutica, ela vai ser uma hermenêutica que a gente não está zelando. Por isso que, ao conhecer as Escrituras, a gente não pode jamais perder de vista que a Bíblia ela é perseguida. E ela não é perseguida pelos homens incrédulos. Ela é perseguida principalmente pelas trevas. Isso é interessantíssimo, né? E aí depois ele vai falar sobre questões como Deus usa pessoas, e também precisamos ter uma clareza de que Deus usa quem Ele deseja. Deus usou profetas, pastores, pescadores, pessoas simples, reis, mas também temos uma dificuldade de entender esse texto sagrado, porque tem muitas circunstâncias que nos afastam do livro. Por exemplo, estamos a pelo menos 3.500 anos de distância do primeiro texto, que
que foi escrito por Moisés. E é quase 2000 anos distante do escrito que foi feito pelos apóstolos. Ou seja, há uma distância nossa muito grande de tempo. Outra questão é a distância cultural. Eles eram hebreus, passaram por vários impérios, nós somos brasileiros, estamos numa nova fase. Então, essas questões somadas à questão linguística, cultural, ou seja, fica mais distante. O diabo pega todo esse tempero e faz questão de realçar aquilo que realmente dificulta. E é uma guerra espiritual, né? Então, assim, é muito interessante essa abordagem aqui do nosso irmão nesse ponto. Depois ele vai falar também uma coisa bem interessante que eu gostei bastante aqui no capítulo de número 1, deixa eu ver aqui no meu livro texto. Esse ponto, disposições, é no capítulo 2. Disposições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras. Ele comenta algo bem interessante aqui que a gente vai tratar já já, sobre esses pontos que a gente precisa ter para destacar isso que a gente vem falando aqui. Isso daqui que a gente vem falando nesse ponto. Quero colocar agora aqui. Mudar de tela. Aqui. Para a gente ter essa clareza das autoridades, a gente precisa também estar preparado para entender essa autoridade. Porque senão nós acabamos desconsiderando essa autoridade. Pensa assim, por que um presidente da República, seja ele quem for, ele é uma autoridade para mim? Porque eu sou um cidadão que vivo numa república, numa democracia. Quem ganhar vai ser o meu presidente, porque afinal de contas eu tenho que saber viver nessa democracia. Se eu não estou feliz, eu vou para outro país. Concorda, pastor? Né? Pode ver que até isso hoje a gente não está conseguindo nem caminhar em harmonia. Mas a democracia é assim. Numa Ou não democracia nem necessariamente sempre sair, você mas... vai ser atendido. Por quê? Exatamente. Né? Porque fulano, como presidente, ou como governador, ou como prefeito, ou como senador, deputado estadual, federal, vereador, seja o que for, por que ele é uma autoridade? Porque, de fato, estamos debaixo de uma construção social, política, temos uma constituição, e ele e eu reconheço, eu valido por liberdade, ou seja, eu tenho que me preparar para aceitar certas coisas. Assim é a nossa vida com relação a Deus. É impossível eu de fato destacar a autoridade de Deus e não canalizar esse Deus de alguma forma que ele se revele a nós. No nosso caso, a revelação sagrada é por meio da Bíblia. Então, essa autoridade, quando ela é questionada, e por isso que a gente vai ler já já no outro ponto do livro texto do Gruden, no 2º capítulo, disposições necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras, é importante a gente preparar o nosso coração para essa batalha, para esse distanciamento, para essa complexidade. Tá bom, pastor? Tranquilo até aí? Tranquilo até aqui. Vamos lá. Então, leia para nós clareza das Escrituras. Podemos afirmar que a Bíblia é escrita de forma tal que todas as coisas necessárias para a nossa salvação e para a nossa vida e crescimento cristão encontram-se bem claramente expostas nas Escrituras. Eu gosto de, quando a gente começa a falar sobre essa questão, eu gosto muito de tentar ensinar isso para os irmãos, mostrando que a Bíblia ela vai ter tudo que é necessário para a gente conduzir a nossa vida em todas as áreas aqui na Terra. Mas quando a gente pega esse livro, que ele é pequeno, ele não é uma enciclopédia universal, ele não tem 50 volumes, são 66 livros. Quando nós pegamos esses 66 livros e olhamos para ele e perguntamos, será que aqui vai ter uma resposta para a nossa higiene? A resposta a essa pergunta é, vai. Será que aqui nesse livro tem uma resposta
para o meu casamento? A resposta para essa pergunta é sim, terá. Será que eu tenho aqui como aprimorar a minha vida profissional? Como eu ter uma cidadania melhor? Como eu ser uma pessoa muito mais dedicada no meu trabalho, nos meus estudos? Será que eu tenho como aprender com a Bíblia sobre até lazer e entretenimento, no sentido de uma vida feliz, saber desfrutar a vida que Deus nos dá? Quando nós fazemos várias perguntas, num primeiro momento parece que a Bíblia não vai ter uma resposta, não é verdade? Pois é. E geralmente em situações que estão bem em voga na sociedade, né? Coisas assim bem, bom, difíceis de lidar. E tem, né? Tem resposta. Tem respostas. Por exemplo, certa ocasião eu estava falando sobre o Velho Testamento, eu estava falando sobre higiene na igreja, e aí eu li um texto, eu fiz uma pergunta, uma colocação sobre o nosso comportamento de cuidado com a igreja e com a nossa família. E ali eu comecei a ensinar, quando o povo de Deus estava no deserto, até para eles urinarem e defecarem, tinha um mandamento. Não sei se você lembra disso. Lembra, não? Sim, do defecar, faz um buraco, faz lá e depois tampa. Como Deus é Exatamente. cuidadoso, né? Meu Deus. E aí o texto dizia o seguinte, porque se você não fizer isso, se o Senhor for passear no arraial, Deus não vai te abençoar, porque é como se Deus, Pô, literalmente, não é que ele não pode, ele passeia sobre tudo, mas é como se ele desaprovasse aquele ato. Aí eu te digo, defecar num lugar qualquer prejudica Deus? Deus é espírito, claro que não. Mas todo ato de pecado prejudica nós, prejudica o próximo. E em virtude de prejudicar o próximo, é como se Deus dissesse: já que você está prejudicando aquele rapaz, aquela família, porque já que você foi aprontar ali do lado da tenda deles, logo eu não vou abençoar a tua vida. Quando eu passear no arraial, não vou te abençoar, porque você fez algo indigno. E hoje, aplicando, né, pastor e irmãos, aplicando na nossa vida, muitas vezes você vê higiene básica, né? Os homens gostam muitas vezes eu sou homem, eu sou macho, eu urino em qualquer lugar. Não, perdeu a bênção, foi para a igreja, fez besteira, perdeu a bênção no banheiro. Em outras palavras, né? Parece bobeira, mas uma pessoa educada, ela jamais vai querer fazer isso no banheiro masculino e muito menos no banheiro feminino. Pode ver que os cuidados divinos conosco estão em todos os detalhes. Até o detalhe de você visitar uma casa. Quando você for, não seja guloso, coloque uma faca no seu pescoço para não ser um esfomeado. Na ceia, espere todos, ordem e decência. Ou seja, a palavra de Deus tem uma resposta para tudo, até para coisas que vão surgir na evolução do ser humano. Por exemplo, a Bíblia não fala de drogas. A Bíblia não fala de dependência química, porque isso é uma coisa nova. Tem coisas que a Bíblia não menciona, porque não existia naqueles dias. Mas quando fazemos uma leitura bíblica, a gente tem uma interpretação bem clara sobre os vícios. Só muda, tem princípios, né? Então, os princípios se aplicam em todos, exatamente, isso aí. Então, é uma clareza, né? Tudo bem até aí? tudo bem. O Gil mandou mensagem aqui. Se eu me permite ouvir, deixa eu só ver se ele tá falando Pode uma coisa a sim. respeito da aula. Eu até tentei ver se ele também, há pouco ele tinha mandado alguma coisa, né? Hoje o Flávio disse que ia participar conosco, aí houve imprevisto. Talvez o Ah, Flávio participe conosco no outro dia. Tio, poxa, ele mandou mensagem, mas não era sobre a aula. Deixa eu até perguntar aqui se ele vai entrar. tá bom. Então, o Flávio participaria conosco hoje. Isso, mas deve participar semana que vem, Ah, tá. tá bom?
Vamos lá, a necessidade das Escrituras. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus, mas não que seja necessário para saber que Deus existe ou para saber algo sobre o caráter e sobre as leis morais de Deus. Aqui ele está dando uma explicação sobre a necessidade das Escrituras. Deus é muito maior do que as Escrituras. Nós não podemos se esquecer disso. No momento que nós colocamos as Escrituras num patamar muito elevado, e de fato devemos, mas nós devemos também lembrar que Deus ele existe antes das Escrituras. As Escrituras servem-nos como um meio para conhecer esse Deus Todo-Poderoso. No entanto, Deus é muito maior. Então, o caráter de Deus, as virtudes de Deus, os atributos de Deus são muito maior do que podemos imaginar ou até mesmo do que as Escrituras afirmam. Pode ver que em muitos momentos, até a correlação de como o texto sagrado fala de Deus dá uma ideia e nos deixa sem uma resposta plena. Alguém já disse o seguinte: quando você chega para um engenheiro alemão, não sei se você lembra, deve saber disso, que os alemães são conhecidos como os grandes engenheiros meticulosos, né, na história da humanidade. Quando você chega para um engenheiro alemão que construiu um carro brilhante e pergunta para esse engenheiro-chefe tudo sobre o carro, ele vai dominar tudo sobre o carro. Mas se pudéssemos perguntar para o carro sobre o engenheiro alemão, o carro falaria algumas coisas desse engenheiro-chefe, porque conviveu com ele. Aqui, é claro, uma figura de linguagem, né? O carro diria algumas coisas sobre esse engenheiro-chefe, porque foram anos de projeto, mas ele não saberia tudo sobre esse engenheiro-chefe. Por quê? Porque é o engenheiro que conhece do carro e não o carro que conhece do engenheiro. Assim, desculpa, assim somos nós com Deus. Deus, ele é muito maior do que a gente pode dizer algo sobre ele. As Escrituras revelam a Deus, ela mostra essa grandiosidade, mas nós, como criação de Deus, não podemos dizer tudo sobre ele, porque ele é eterno, né? Então, essa figura de linguagem do engenheiro e do carro traduz bem a nossa vida com Deus, traduz bem sobre essa grandeza de Deus, do seu caráter, da sua supremacia. A suficiência das Escrituras. Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. Quando nós pensamos sobre essa questão das palavras divinas impressas na Bíblia, e a gente começa a pensar: por que palavras e não por que palavras e não por que objetos? Você já chegou a pensar sobre isso? Já, inclusive a gente já comentou sobre isso aqui no nosso seminário. A palavra, ou livro propriamente dito, né? Ele de modo geral é um registro que consegue postergar para outras gerações. Diferente de um objeto, né, que poderia se perder muito facilmente ao longo de todo esse período da sua história. Sem dizer que o objeto, muitas vezes, se torna algo mais fácil para ser adorado. Pois E é. aí ele pode ser um objeto que atrapalha a nossa relação com o sobrenatural. Porque na nossa finitude, ver um objeto e adorar o objeto se torna mais fácil do que crer num Deus invisível. Um Deus que diz palavras e que são sagradas e que elas se cumprem. No momento que eu creio nas palavras, eu estou exercitando a fé pela fé. No momento que eu creio no objeto, eu ponho a minha fé em algo. E pode ver como Deus é contundente, de ir contra
os objetos quando eles se tornam empecilhos para que o adoremos. Pode ver que no Velho Testamento temos muitos objetos. A arca, por exemplo, o tabernáculo, os instrumentos sagrados eram objetos para anunciar a glória de Deus e era um tipo de Cristo. Mas pode ver que o ser humano, com os objetos, a gente se perde. E por isso que Deus ele faz questão de mostrar que as suas palavras são suficientes, porque por meio dessas palavras nós exercitamos a fé e nós exercitamos esse princípio de confiar nele, já que ele disse, e ele é um ser espiritual e invisível. É mais difícil? Sim, mas se torna muito mais poderoso. Por quê? Porque no momento em que perseveramos e a promessa de Deus ou as promessas se cumprem, nós passamos a acreditar mais. Confiamos mais no caráter daquele que profetiza ou que diz. Então, as Escrituras, ela é suficiente. As Escrituras, ela é necessária. Para a gente fazer a hermenêutica, a gente tem que ter sempre isso em pauta. Sabe, pastor, uma coisa que nós vemos é o desapego, como você disse há pouco. Quando você faz um levantamento até entre o povo de Deus, o povo de Deus vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus e não o que ela é. E quando a gente vê o povo de Deus dizendo isso, é também algo como se o próprio povo de Deus estivesse se desapegando ao que Deus ensina na Bíblia. E dentro disso, aqui como seminaristas, uma das coisas que a gente vê quando um seminário começa a ter um certo risco é quando essas doutrinas fundamentais que priorizam as Escrituras começam a sofrer, eu diria, por parte de teologia liberal ou até mesmo por parte do desprezo, por exemplo, das matérias das línguas originais. Uma coisa que um seminário ele começa a perder muito brilho é quando ele começa a não mais valorizar as línguas originais. Porque no momento que você leva o aluno a refletir sobre as línguas originais, você está dando ao aluno uma experiência direta daquele servo de Deus com a revelação como Deus se comunicou. E no momento que um seminário começa a dizer, por exemplo, para os alunos, olha, as línguas originais são línguas mortas, são línguas difíceis, são línguas que a gente não precisa gastar tempo com elas. É uma maneira também de estar desvalorizando a necessidade das Escrituras e a suficiência. Porque se Deus quis se revelar num vocábulo sagrado, ele é santo e ele tem um propósito. Então a gente, como pensadores, como estudiosos, como seminaristas, a gente tem que fazer uma interpretação sempre lembrando dessa necessidade, sempre lembrando dessa suficiência. Hoje a gente vai trabalhar na primeira regra, então vai ser muito legal esse assunto. Tá bom? O poder da palavra. Leia para nós. Hoje, há uma necessidade de pregação da palavra em nossas igrejas que nos leve ao amadurecimento da fé. Lloyd Jones disse que os recém-nascidos em Cristo desejam efetivamente o leite da palavra. Em caso contrário, serão enfermiços, serão inertes, estarão em mau estado e será mais conveniente levá-los ao médico. A natureza... Deixa eu até fazer uma pausa aqui. E Martin Lloyd Jones, ele era um médico que abandona a medicina para se dedicar ao pastorado e se torna um grande líder, um grande pastor puritano, é chamado um dos últimos puritanos do século passado. Então ele sabia o que era realmente a palavra, ele sabia a importância. E pode ver, pastor Johnny, como há pouco eu falei, muitas vezes o irmão ele é um novo convertido, ele mergulha nas Escrituras, aí ele começa a se encantar com a obra de Deus, aí ele vai para o seminário, e chega lá no seminário, ele recebe um banho de teologia liberal, neutralizando aquilo que começou de forma poderosa na vida dele. Ou seja, olha como o diabo é sutil, o diabo está estragando aquela fé e fazendo com que agora ele se torne um cristão e um obreiro enfermo. Você leva para o médico. Pode levar para o médico, porque ali está perdendo um cristão, né?
seria melhor que ele nunca tivesse ido para um seminário desse nível, porque ele, quem sabe, na vida dele de piedade da igreja, ele seria um grande cristão piedoso, né? Você ia dizendo alguma coisa? Pois é, essa. Eu estava lembrando quando o senhor falava agora, inclusive com base no que o senhor falou anteriormente a respeito do povo não viver essa doutrina. Uma igreja consideravelmente grande, deve ter pelo menos uns 300, 400, até mais templos hoje no país. E eu vi alguém falando a respeito deles quererem sair de uma visão, não era tão tradicional, mas era um pouco mais tradicional pro neopentecostal. Então eles eram pentecostais, né? Mas voltando pro neopentecostal. E aí perguntaram por quê. E a igreja, aparentemente, era uma igreja bíblica. Eu não conheço um pouco da história, mas pela fala sugere que era uma igreja bíblica. E aí ele falou, é porque a gente quer ganhar. Foi claro assim, né, na fala. Foi uma conversa de bastidores, mas ele deixou claro, é porque a gente quer ganhar. Então, infelizmente, acho que no final das contas, né, quando há essa inclinação aí para não ser bíblico, muito provavelmente é por conta de um retorno financeiro, né? Ou seja, há um interesse muito maior que não da vivência das próprias escrituras. É aquela questão, né? Fazer o que dá certo, não o que está Tá certo. certo. É agradar ali a comunidade, os seus investidores locais e não agradar o coração de Deus. E a história da igreja vai ensinar muito sobre essa questão. Sabe, Pastor Johnny, nós gostamos de criticar muito as igrejas erradas e devemos criticar mesmo, até porque não como crítica pela crítica e pelo desrespeito, mas, por exemplo, não sei se você já notou, muitos líderes católicos, quando eles entram em algumas questões dos sacramentos, e quando eles são questionados sobre algumas práticas, por exemplo, o sacramento da família, que o sexo é apenas para procriar, que mais? Alguns sacramentos católicos. Uhum. E você vai ver o discurso desses arcebispos e até de alguns papas. Eles dizem assim, no meio do interrogatório, os entrevistadores dizem assim: mas vocês com isso estarão perdendo membros, estarão perdendo fiéis. Geralmente, esses mais puritanos dentro do catolicismo, né, esses mais religiosos, dizem assim: nós sabemos disso. E quem é que diz que nós iremos nos adequar ao que a sociedade pensa? A gente sabe que no fringir dos ovos, os católicos eles acabam tendo um discurso, mas na prática eles acabam abraçando todas as pessoas. A gente sabe disso. Mas ainda tem aqueles que são bem criteriosos e que, inclusive, dentro deles são vozes contra as práticas deles. Eu, como fui um católico, eu digo isso porque eu conheci. Então, quando eu vejo uma declaração como essa, e eu vejo, por exemplo, uma declaração como essa que você acaba de dizer de uma igreja evangélica, que acaba mudando simplesmente porque eles querem abraçar um nicho agora de mercado para ganhar, para estar nas mídias ou para agradar as pessoas, eu digo assim que é uma pena, né? Porque você vê, enquanto católicos estão errados na sua idolatria, estão errados nos seus dogmas, mas eles conservam aqueles valores. Eles acreditam naquilo. Um grupo protestante que deveria ser exemplo de crer e de fidelidade às escrituras, acaba, como diz a Bíblia, né, acaba se amoldando ao mundo, tomando a forma do mundo. E enquanto que a Bíblia faz uma denúncia, não vos conformem ou não entrem na forma do mundo. É uma pena. A gente lamenta e a nossa oração é que Deus nos ajude a termos uma mensagem bíblica, a termos uma aplicação contemporânea de uma forma muito respeitosa, mas a zelarmos por, por esse leite sagrado que alimenta não só o novo convertido, mas que é o alimento sólido para todos nós. Por isso que uma das maiores carências que temos nos nossos dias é de pregações bíblicas. E uma coisa que a gente vai trabalhar muito em homilética é o seguinte: e púlpitos fortes, púlpitos bíblicos geram igrejas fortes. E é isso que vai fazer a diferença.
porque são esses púlpitos poderosos que preparam a igreja para o grande avivamento. Sempre foi assim e sempre vai ser. Então a gente vai trabalhar bastante isso em homilética. Tá bom, meu irmão? Amém. Pode continuar a leitura aqui para nós? A natureza clama por nutrientes apropriados. E se você conhece pessoas as quais toma como cristãos e que se considerem cristãs elas mesmas, mas que não querem ouvir a pregação da palavra, nem se rejubilam com ela, nem se comprazem nela, e que procuram com toda a força livrar-se dela, meu Deus. Então, opino que a pergunta certa que se pode fazer acerca de tais pessoas é: essas pessoas são crentes realmente? Essa conduta é contrária à natureza. Exatamente, porque eu costumo usar uma expressão na nossa igreja que eu gosto muito. Um verdadeiro cristão, ele é convertido e ele vai dar fruto dessa conversão. E quando uma pessoa não é convertida, ela se desviou, sem entrar aqui nos méritos do Ela é livre-arbítrio, convencida, né? Não é convertida. ou se ele se desviou, né? Sem entrar no mérito, porque a gente vê em casos bíblicos, como de Sansão, que ele se afasta, a gente vê Judas Iscariotes que ele nega, e a gente, não é o tema agora, mas ele para de dar frutos. O verdadeiro convertido, ele anseia pela palavra, ele anseia pela oração, ele deseja a congregação, ele deseja a comunhão com os santos, faz parte da natureza de um convertido. Já um não convertido, ele vai ser um religioso. Quem sabe da igreja, quem sabe da religião, né? Tá bom? Há mais algum comentário? Tranquilo? Voltei. Desligou aqui. Ah, tá. Eu não vi. Tudo bem, então? Tudo bem. Voltou Então, aqui. leia para nós agora, Heber Campos. Heber C. Campos nos ensina que não há crescimento quantitativo nem qualitativo da igreja sem que haja a redescoberta da verdade de Deus, sem que haja a interpretação correta da palavra de Deus, sem que haja a proclamação fiel dela e o consequente genuíno arrependimento dos pecados, como produto das 3 primeiras proposições. Ou seja, redescobrimos a verdade, interpretamos ela de forma correta e proclamamos de uma forma fiel. E isso vai gerar, naturalmente, em arrependimento de pecadores. Não tem como, né? E aí, naturalmente, há um crescimento quantitativo e qualitativo. Porque muitas vezes os nossos olhos, ainda mais da nossa sociedade, ela olha demais o quantitativo e ela despreza o qualitativo. E isso é um perigo imenso. Não é verdade, meu irmão? É tão verdade que ainda falam, né? Que pelo fruto conhece a árvore. Como quem diz, na verdade. A interpretação é, vamos ver que tipo de crente está sendo formado ali. Mas acho que o termo na fala deles é olha a quantidade. Estamos dando fruto, tem pessoas lá. Exatamente. Eu costumava ouvir uma frase de um pastor muito piedoso, ele falava assim, é simples, quer ver se a igreja está sendo abençoada, ela está crescendo. E eu falava, não, eu concordo, pastor. Até certo ponto eu concordo. Mas dizer que tudo que cresce tem a bênção de Deus, então o que diremos sobre o catolicismo? O que diremos sobre o espiritismo? E o que diremos sobre os muçulmanos, que é uma das religiões que mais cresce no mundo? Pois é. Então não necessariamente tudo que cresce, de fato, tem a bênção de Deus, não é? Então, câncer também cresce. Ah, Se não for se cuidado, vira multiplica uma, facilmente, inclusive. né? Cresce até com mais. Agora, é claro, a gente sabe que realmente aonde há saúde, ali há crescimento. Onde há saúde, há crescimento. Mas tem períodos na vida de uma igreja, ou até mesmo de uma nação, que eles passam por momentos muito difíceis, até mesmo por causa da perseguição. O texto que lemos aqui do profeta Jeremias, a igreja de Jeremias ia de mal a pior. Não é verdade? Sem dúvida. Eu costumo falar que nenhum pastor queria o ministério de Jeremias. Só apanhou, só foi encarcerado, só sofreu se queria ser
profeta no lugar de Jeremias, eu queria ser profeta no lugar de Natã, que vai lá na corte de Davi, fala para Davi. É ou não é, irmão? Eu não queria ser o Jeremias, mas Jeremias foi eleito para aquele rebanho. E eu fico pensando, né, que difícil, porque ele era um profeta solitário. Tanto é que ele escreve até lamentações dele próprio. Tamanha foram as suas lágrimas e os seus choros, né? Pois é. Essa fala do reverendo Ebert vai de encontro, inclusive, com o livro, né, Desenvolvimento Natural da Igreja. Que, na verdade, a igreja saudável ela se desenvolve com a pregação do Evangelho. Sim. E naturalmente vai crescer no tempo de Deus, né, pastor? Porque você pode ver, o que é o crescimento de Deus? Ele acontece. O que é o crescimento de uma igreja? Ela vai acontecer. Existem momentos em que a gente vê na história da igreja que a igreja foi muito perseguida. Ela vai crescer. De uma forma ou de outra, ela vai crescer. Agora, não é porque agora virou moda ser crente que ela está crescendo que nós nos tornamos melhores do que os nossos irmãos que passaram, por exemplo, pelo período do socialismo, quando ele invadia aí as nações, como foi, por exemplo, na própria Rússia, como foi, como é até hoje na China, como foi em Cuba. Nós não somos melhores porque temos essa liberdade. Os nossos irmãos que se mantiveram nesses países em meio à perseguição, eles são extraordinários. Mas vai ver a vida deles como igreja. Hoje, por exemplo, quando você pega muitos países da América Latina, uma igreja de 30 membros é uma igreja grande. Eu não sei se você acompanha alguns dados em alguns países. Não, não acompanho, não. Não? Você pega, por exemplo, um país como o México, que a porcentagem de cristãos piedosos no México era 1%, pastor. Porque lá no México, o catolicismo é muito forte. Você pega em vários países da América Central e da América Latina, a estatística e a porcentagem de cristãos não passa de um dígito. Então, quando nós comparamos o nosso país com a nossa liberdade, onde a gente vai, tem igreja brigando contra a igreja, e a gente vai para um país como o México, por exemplo, que é uma igreja aqui, a outra igreja é a 50 quilômetros de distância. Aí você fala assim, não, mas é a outra da mesma denominação? Não, não, é a outra evangélica. Aí a gente começa a falar, é assim mesmo, é. Você pensa, você vai ter contato com o irmão da Assembleia de Deus lá na Zona Norte. Aí você vai ter contato com outro irmão presbiteriano lá em São José dos Campos. E a igreja é grande, porque a igreja reúne 10 famílias, tem 30, 50 pessoas. Só para você ter uma ideia, muitas igrejas no México, eles não recebem eles não podem comprar o prédio. Tamanha a força do catolicismo no México, que quando um grupo vai montar uma igreja e etc, então, eles têm muitos empecilhos para abrir um CNPJ, para se estabelecer naquele lugar. Então eles têm que ir com uma igreja muito sólida para encaminhar um missionário, para que o missionário seja sustentado, para que olha, é um trabalhão. Então a gente não tem noção do que esses irmãos são. E aí quando a gente olha a nossa igreja aqui, a gente começa um trabalho, já começa com 30, com 50, com 100, e a gente olha um irmão, o pastor lá no México, que está 30 anos com uma igreja de 20, a gente olha com desprezo. Mas esse camarada é extraordinário. Se ele viesse para o Brasil, ele teria uma igreja muito grande. Então é interessante essa questão, né? Você vê, o que é crescimento, né? E o que é qualidade? Ser piedoso lá é diferente de ser piedoso aqui, né? Demais. A perseguição com relação ao crente, perseguição mesmo, assim, acontece? Acho que sim também, né? Nesses No México. países? Ah, Não no sim, México. No sim. México, especial. Muito. Acontece demais. Mas quando eu Eu falo a tenho perseguição que eu menciono, é aquela da crítica, não apenas da crítica falada, né? Mas, assim, até agressão perseguição mesmo. completa. Eu vou encerrar nossa gravação aqui e Pois é. vou abrir uma outra gravação e vou contar a história de um amigo nosso que se formou comigo e foi para o México com a sua família. Vou dar uma breve síntese, tá bom? Vou interromper aqui a gravação, que já deu tempo, Ok. e vou abrir uma nova gravação, tá bom? Só um minuto.